Olá pessoal, tudo bem por aí? Professor Fabiano aqui falando com vocês. Como vocês já devem ter visto, no AVA estão disponíveis, no AVA não, né? No Mentor Web, para ser mais preciso, estão disponíveis as notas da prova bimestral. Essa prova foi no dia 14, não é? E daí no final de semana agora eu divulguei as notas, ok? Nesse vídeo que eu estou gravando e vou deixar postado no AVA, vocês vão ter a correção da prova, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação à correção, ou com qualquer outro assunto aí relacionado às notas, eu também estarei presente, né, numa sala virtual, que vou disponibilizar o link ali no AVA, para que vocês possam me contatar no horário da aula, ok? Não estarei presencialmente na instituição, certo? Então, se vocês tiverem esse vídeo, evitem ir para a instituição, pelo menos, né? Estarei online ou via e-mail a qualquer momento para as dúvidas, certo? E outra coisa, né? Eu só corrigi e lancei no sistema as notas da prova, que eram os questionários, mais aquelas dois problemas. As notas relacionadas ao trabalho não foi efetuado ainda porque a data limite para entrega do trabalho é até o dia 24 agora, né? Até a próxima quinta-feira. Então, se vocês não postaram ainda, não esqueçam dessa data, porque depois o sistema fecha e não vai ser mais possível postar, ok? Se vocês já postaram, então é só aguardar até a data. Vou fazer a correção dos trabalhos na sexta-feira e na sexta-feira, dia 25, estará postado no Mentor Web as notas de vocês, as notas finais com o trabalho e a prova, ok? Bom, então vamos lá para a correção da prova de vocês. Então, iniciando aqui pelos problemas numéricos, ok? Então, olha só o que diz o enunciado desse daqui. O germânio, ao qual foram adicionados 5 vezes 10 na 22 por metro cúbicos átomos de antimônio, é um semicondutor extrínseco à temperatura ambiente, e virtualmente todos os átomos de antimônio podem ser considerados como estando ionizados. Ou seja, você tem germânio, não é, que é um semicondutor ali intrínseco, natural, da tabela periódica, e aí você dopa ele com esse cara aqui, com antimônio, certo? Com esta quantidade aqui de átomos de antimônio, certo? E aí ele quer saber no item A, esse material é do tipo N ou do tipo P? Ele vai fornecer portadores de cargas negativos ou positivos, é isso que ele quer saber no item A. E no item B, ele quer que, no caso, calcule, né, a condutividade elétrica deste material, assumindo que as mobilidades dos elétrons e dos buracos sejam de 0,1 metro quadrado por volt segundo e 0,05 metro quadrado por volt segundo, respectivamente, certo? Então, essa primeira mobilidade aqui, ela está relacionada aos elétrons. E essa daqui, aos buracos, né, que seriam os portadores positivos. Para a gente determinar qual é o tipo de portador que você vai ter para esse átomo, a gente tem que fazer uma análise. Então, primeiro, onde na tabela periódica está localizado o germânio, certo? Então, se você olhar lá na tabela periódica, não é? O germânio ele pertence à família 4A, ok? E aí, esse é o nosso ponto de referência. Porque se o antimônio estiver numa família antes, ou seja, 1A, 2A até a 3A, ele vai ser considerado como portador ou doador positivo. Por quê? Porque ele vai ter na sua distribuição eletrônica menos elétrons que o germânio, certo? Agora, se ele estiver numa família depois, numa família posterior, ele vai ser considerado um doador do tipo N, porque ele vai ter mais elétrons que o germânio, certo? Então lembre, a posição, ou melhor, a localização das famílias está associado com a distribuição eletrônica que os elétrons, que os átomos têm. Então, aqueles que estão na primeira, na segunda família, têm menos elétrons do que aqueles que estão na terceira, na quarta, na quinta e assim sucessivamente, ok? Bom, olhando na tabela periódica, procurando por essa sigla SB, vocês encontram que o antimônio fica na família 5A. Então, 5A vem depois da família 4A. Ou seja,
Esse cara aqui, o antimônio, cada átomo dele vai ser um doador de elétron. Ou seja, ele vai ser um doador do tipo N. Não é? Então, por se tratar de um doador do tipo N, a condutividade vai ter que ser calculada em termos dos portadores negativos. Então, vocês lembram que tem uma equação mais completa, não é? Que seria esse termo aqui mais a soma do termo para os buracos. Como eu estou trabalhando com um doador do tipo N, a parte dos buracos eu não vou levar em consideração nesse cálculo. Ela tem que ser eximida, ela tem que ser subtraída, ela não pode aparecer aqui. Então, sigma vai ficar igual ao número de portadores vezes o módulo da carga elétrica vezes a mobilidade do portador em si. Como o portador são os elétrons, é esse o valor que eu tenho que usar aqui, 0,1 metro quadrado por volt segundo. Ah, eu não posso usar os dois? Poderia usar os dois se você tivesse uma determinação ou uma influência do número de portadores positivos. Como o antimônio ele é um doador negativo do tipo N, você só vai ter elétrons, então você não vai ter a contribuição da parte positiva neste caso aqui. Então, por isso que a condutividade intrínseca, porque é um material dopado, vai ser dado por essa equação aqui. Então, o N vai ser o 5 vezes 10 na 22, porque ele está considerando que cada átomo de antimônio doa um elétron, vezes 1,602 vezes 10 a menos 19, que é a carga do elétron, não é? O valor em módulo, vezes o 0,1, que é a mobilidade do elétron para o germânio, ok? Então, fazendo essa conta aqui, vocês vão encontrar um valor de 800 ohm metro na menos 1, certo? Então, essa é a condutividade para esse material dopado negativamente, ok? Então, é assim que você calculava essa questão aqui, esse exercício aqui no número 1, ok? Bom, então, essa aí era a primeira questão da prova. Então, pontos importantes. Primeiro, determinar o tipo de portador que você está dopando, né? Tipo N ou tipo P. Pela posição dos elementos na tabela periódica, você determina que é o tipo N, negativo. Então, a condutividade vai depender apenas da parte dos portadores negativos, que são os majoritários. Se eu tivesse também, se esse cara também pudesse colocar portadores positivos no processo, aí eu ia precisar saber o número de portadores positivos e levar em consideração aqui esse termo. Como não é o caso, é somente essa a resolução do problema, beleza? Muito bem. Exercício número 2. Então, ele diz a seguinte coisa, olha só. As seguintes características elétricas foram determinadas à temperatura ambiente para o fosfeto de índio, tanto intrínseco quanto extrínseco, do tipo P. Calcule as mobilidades dos elétrons e buracos. Okay? Então, olha só. Aqui você tem esse tipo de semicondutor, né, o fosfeto de índio. Aqui você tem ele no seu estado natural, ou seja, sem ser dopado, não é? Ele é apenas intrínseco. Aqui você tem a condutividade dele e a quantidade de portadores negativos e positivos, ok? Já da maneira extrínseca, ou seja, quando ele é dopado com algum elemento que aumenta a quantidade de portadores do tipo P, do tipo positivo, você tem aqui a condutividade, que vai depender dos dois materiais, né, dos dois tipos de portadores, positivos e negativos. O número de portadores negativos aqui na modalidade extrínseca, ou também, né, o número de portadores para P, né, para a parte positiva, certo? Então, o que vai acontecer aqui? O que você vai ter que resolver aqui? Calcular ou determinar a mobilidade, não é? Que é este termo aqui, não é? O μ, nesta equação aqui. Só que é claro, como você está trabalhando com essa situação, você vai ter que partir dessa equação aqui. A condutividade é igual ao número de portadores aqui associado à parte dos portadores negativos, que são os elétrons, e aqui o N que multiplica a parte associada ao número de portadores positivos, que são os buracos, ok?
Então, primeiro a gente vai começar para o material intrínseco. E para o material intrínseco eu posso fazer essa simplificação aqui. Então, essa simplificação, né, depois dessa segunda parte da igualdade, ela só vale para a parte intrínseca. Por quê? Porque o n é o mesmo. Então, olha só, se eu voltar aqui, voltei demais. Então, percebam aqui na tabela. O n, que é o número de portadores, tanto positivos quanto negativos, é igual quando ele é intrínseco. Ó, 3 vezes 10 na 13 e 3 vezes 10 na 13 também, certo? Então, por eles serem iguais, eu posso fazer o que eu mostrei ali, não é? Eu posso igualar, ou melhor, eu posso isolar o n e o valor da carga, não é? Porque vai ser o mesmo valor para ambos os casos. E eu vou ficar com essa equação aqui. Então, eu posso reescrever essa equação aqui, não é? O sigma igual a n vezes o módulo de E que multiplica μe mais μh. Eu posso fazer isso daqui substituindo os valores. Quem que é sigma? Para o caso intrínseco é isso aqui. 2,5 vezes 10 a menos 6. É igual a 3 vezes 10 na 13, que é o número de portadores, vezes o valor da carga. 1,602 vezes 10 a menos 19, que multiplica a soma μe mais μh, certo? Então, fazendo essa conta aqui, não é? Depois esse cara que está aqui multiplicando, ele passa dividindo, você vai encontrar isso daqui. E μe mais μh é igual a 52, ou 0,52. E aí o que você tem que fazer é trabalhar novamente com o mesmo conceito para fazer o quê? Para achar uma outra equação que vai levar em consideração essas duas variáveis, porque aqui eu só tenho uma equação e duas variáveis. Se eu quiser resolver isso aqui, eu preciso de pelo menos duas equações e duas variáveis. Então, novamente, escrevendo aqui, percebam que agora eu só isolei o módulo de E. Por que isso? Porque o número de portadores agora depende, não é? É só vou olhar na tabela. Olha só, o número de portadores negativos está aqui, quando ele é do tipo extrínseco, do tipo P. Esse é o número de portadores negativos e esse é o número de portadores positivos, ok? E aí eu escrevo, então, que sigma vai ser igual a módulo de E, que multiplica n vezes μe mais n vezes μh, ok? Aí, substituindo os valores, o valor da condutividade, esse primeiro aqui, não é? O 3,6 vezes 10 a menos 5. Aqui vem o valor da carga elétrica, que multiplica o número de portadores negativos mais o número de portadores positivos, ok? Então, trabalhando essa equação, vocês vão chegar nesta relação aqui. 112,4 igual a 225 μe mais μh. Teve um errinho aqui, não é? Esse cara aqui é μh e não μe, como está aparecendo aqui, ok? Bom, e aí o que tem que ser feito? Agora eu tenho um sistema, duas equações e duas incógnitas, e eu posso resolver isso daí. Então eu tenho aqui, ó, a segunda equação e a primeira equação. Então o que eu vou fazer? Inicialmente eu vou calcular o número de portadores de elétrons. Então como é que eu faço isso? Eu pego aqui e vou isolar esse μh. Então fica μh igual a 0,52 e esse μe que está para cá eu jogo para lá. Então vai ficar μh igual a 0,52 menos μe, ok? Aí eu pego esse μh e substituo nessa equação de baixo aqui. Então, tanto é que vejam que essa equação aqui, ela fica 112,4 igual a 225 μe mais 0,52 menos μe, ok? Agora só tem essa equação em termos do μe. Então, trabalhando com esses termos, pegando esse cara aqui menos esse cara aqui eu jogo para lá, subtraindo desses 112,4 e depois dividindo por 225, né? Porque vai ficar 225 μe menos μe é 224. 224 vai passar dividindo o que sobrou desse lado aqui da igualdade. Você vai encontrar que μe vai ficar igual a 0,5 metro quadrado por volt segundo, ok? E aí, se você pegar esse valor aqui e substituir aqui em cima, você calcula que o μh
vai ser de 0,02 metro quadrado por volt segundo, ok? Então percebam que nesse caso teve que ser trabalhado, não é, com os dois tipos de portadores. Por quê? Porque você tem, tanto na parte intrínseca quanto na extrínseca, você tem a combinação de portadores, tanto a parte positiva quanto a parte negativa, ok? E você tem valores de condutividade diferentes quando você tem ele intrínseco ou extrínseco, ok? E levando em consideração as quantidades de portadores, certo? Então esse era o processo, não é, para que você pudesse resolver esse problema número 2, ok? Então, muito cuidado aí no caso desse isolamento aqui, né? Que só pode, novamente, por que eu pude isolar esse N para os dois termos aqui? Porque ele é igual na parte intrínseca. E quando ele não é igual, que era o caso extrínseco aqui, eu deixei ele lá dentro do parênteses, ok? E só isolei esse termo comum, que seria o valor, o módulo de E, né? O valor da carga elétrica, ok? E aí acha a mobilidade desse caso ali, ok? Bom, então esses aí eram os dois problemas, né? Que valiam 2 pontos. Agora vamos lá para as questões de múltipla escolha. Então, olha só. Aqui você tem ali, nesse item 1, sobre a parte magnética. Ele diz lá, considere os seguintes materiais: silício, titânio e cobalto. E sabendo que estes materiais são submetidos a um campo H, gerado por uma bobina, a densidade de fluxo magnético apresentada por eles, respectivamente, será. Então, quando ele fala aqui da densidade de fluxo, é a resposta em termos do tipo de magnetização que eles vão ter, certo? Aí, no item A, são todos diamagnéticos, ou seja, se eu colocar todos esses materiais dentro de uma bobina, eles vão responder com o campo B contrário ao campo H, não sendo magnetizáveis. Bom, dizer que todos são diamagnéticos está errado, né? Então, essa alternativa não pode ser. Por quê? Porque o cobalto, eu sei que ele é ferromagnético. Ele é um dos poucos elementos, inclusive ferromagnéticos, que você tem na tabela periódica. Então, dizer que eles são todos diamagnéticos, já não posso afirmar isso, certo? Bom, aí por essa sequência aqui, ferromagnético estaria associado ao silício. Eu sei que o silício não é ferromagnético, então não posso dizer isso. O ferromagnético seria o cobalto. E aí, pela sequência, paramagnético e diamagnético. Então, o diamagnético aqui estaria associado ao cobalto, que está completamente errado. Vamos pular aqui, vamos para o item D. No item D também, silício é diamagnético? Ele é diamagnético. Titânio é paramagnético? Sim, o titânio é paramagnético. Ah, e o cobalto, ele é paramagnético também? Não, ele é ferromagnético. Então, letra D também está incorreta. Dizer que todos são paramagnéticos também está incorreto, pelo mesmo motivo que a gente já viu aqui no item A, certo? Então, pela sequência correta, eu sei que o silício é diamagnético, o titânio ele é paramagnético e o cobalto é ferromagnético, ok? Então, esses materiais eles estão presentes ali numa daquelas tabelas. Nós vimos ali quando estudamos propriedades magnéticas. Inclusive, essas tabelas eu acho que elas foram fornecidas aí para a resolução de alguns exercícios. Beleza? Então, a resposta correta era essa daqui: diamagnético, paramagnético e ferromagnético, certo? No caso aqui, se ela não aparecesse na resposta C, ela teria que aparecer nessa ordem, porque, como eu já mencionei numa outra correção de prova, o sistema ele embaralha as respostas. Então, a correta era justamente essa sequência ali. Questão número 2. Quando se trata de semicondutores, dois termos merecem destaque: semicondutores intrínsecos e extrínsecos. Qual das alternativas abaixo corretamente define estes termos, ok? Então, só deixa eu tirar aqui a câmera para que fique mais fácil para que a gente possa visualizar aí, ok? Bom, então olha lá. Alternativa A: semicondutor intrínseco apresenta a adição de impurezas, o que aumenta os portadores de carga, elétrons e buracos.
enquanto que o semicondutor extrínseco conta apenas com portadores presentes em sua estrutura cristalina. Não, isso está completamente errado, porque a gente viu no conteúdo de semicondutores que os intrínsecos são aqueles que não têm dopagem nenhuma, que você apenas considera os portadores, sejam positivos ou negativos, que o material apresenta por si só. Certo? Então, o silício e o germânio, por exemplo, são semicondutores intrínsecos. Já você tem no item B, semicondutores intrínsecos ocorrem em temperatura ambiente, enquanto que os semicondutores extrínsecos ocorrem em temperaturas elevadas. Também é incorreto isso. A temperatura, sim, ela tem uma influência, mas essa questão do intrínseco e extrínseco não está associado à temperatura, e sim ao processo de dopagem que o material apresenta ou não. Então, por isso, essa alternativa B está incorreta. Alternativa C. Semicondutores intrínsecos apresentam espaçamento energético menor que 1 elétron-volt entre as bandas de condução e valência, enquanto que os semicondutores extrínsecos apresentam espaçamento energético maior que 1 elétron-volt entre essas bandas. Então, novamente, a parte intrínseca ou extrínseca não depende do espaçamento. De maneira geral, os semicondutores eles apresentam um espaçamento energético de até 2 elétron-volts entre a banda de condução e a banda de valência. Quando você tem essa questão do intrínseco e do extrínseco, você pode muitas vezes ter um semicondutor que, naturalmente, o intrínseco ele tem um gap, né, uma diferença de energia entre a banda de condução e valência maior ou menor que 1 elétron-volt. A mesma coisa vale para os materiais extrínsecos, para os materiais dopados. Então vai depender do processo de dopagem e não dessa separação energética entre bandas. Mas é claro, o processo de dopagem ele altera essa separação de bandas energéticas, ok? Bom, aí o item E, que também está incorreto, o semicondutor intrínseco são obtidos artificialmente, enquanto os extrínsecos ocorrem naturalmente. Não, seria o contrário, não é? Essa, para ser correta, teria que estar ao contrário. Por quê? Os semicondutores que nós utilizamos aí na nossa tecnologia, que são produzidos artificialmente, eles passam por um processo de dopagem, então eles passam a ser extrínsecos. O que você tem na natureza são os intrínsecos, e aí essa troca ali está incorreta. Então a alternativa correta é a que apresenta essa sentença aqui. Semicondutor intrínseco não apresenta adição de impurezas, conta apenas com portadores presentes em sua estrutura cristalina, enquanto que o semicondutor extrínseco apresenta adição de impurezas que aumentam os portadores de carga em seu interior. Ok? Bom, agora, questão 3. Qual deve ser o coeficiente de absorção para uma placa de material translúcido a fim de a razão não é, entre a intensidade de luz incidente e a transmitida seja próximo de 0,64, então considere a placa tendo uma espessura de 3 milímetros. Bom, o procedimento de cálculo, apesar de não estar mostrado aqui, ele é semelhante a um dos exemplos que nós fizemos. Então você tem aquela equação lá, né, que vai ser I0, né, que seria a intensidade transmitida, IT, que é a intensidade transmitida, igual a I0, não é? Que multiplica o exponencial, né, de menos beta-x, não é? O exponencial de beta-x, em que beta é o coeficiente de absorção, não é? E o x seria a espessura do meu material. E aí você tem que fazer aquele mesmo procedimento. Pega o I0 que está multiplicando o exponencial, passa dividindo, ok? E aí depois você passa a ter a razão. Essa razão IT sobre I0 é esse 0,64 aqui. Então vai ficar 0,64 igual ao exponencial, não é? De menos beta-x. Aí você tem que aplicar o logaritmo natural em ambos os lados da equação. E aí vai ficar ln de 0,64, não é, igual a ln, não é, exponencial de menos beta-x. Como o ln e o exponencial a gente já viu que são funções inversas, você simplifica eles. E aí você vai ficar com menos beta-x igual a ln de 64. E aí passa o x, não é, que é a espessura que está multiplicando, dividindo. Aí você fica com beta igual a menos 1 sobre x ln de 0,64.
Substituindo os valores ali, no caso, a espessura que é 3 milímetros, fica, então, beta igual a menos 1 sobre 3 milímetros vezes ln de 0,64. Então, fazendo essa conta, vocês vão encontrar que o beta, que ele está procurando nesse caso aí, tem que valer 0,148 por milímetro, certo? Que seria uma espécie de medida de quanto o material absorve por milímetro de espessura da nossa placa translúcida, ok? Lembrando que materiais que são muito, muito pouco transparentes, eles têm um coeficiente de absorção cada vez maior, ok? Então, apesar de não ter aí o cálculo nessa questão, vocês têm ali a resposta, né, que é esse valor aqui. E o cálculo já foi feito ali numa das aulas anteriores, ok? Vocês podem voltar lá no material, procurar outros materiais e aí conseguem lá encontrar a solução para essa questão. Aí na alternativa número 4, ou melhor, na questão número 4, diz a seguinte coisa: dentre os elementos presentes na tabela periódica, quais ocorrem naturalmente na forma metálica, certo? Então, quais dos elementos, aqui já é mais aquela questão da parte de degradação dos materiais, não é? Vão ocorrer na forma de metal. Então, a gente sabe que na tabela periódica, os elementos que ali são expostos, eles ocorrem em forma daquelas substâncias, sulfatos, sulfetos, óxidos, sais, nitratos e por aí vai. Okay? Então você tem ali uma série de compostos que são como os elementos que nós temos na tabela periódica se apresentam. E aí, se você olhar para esta relação que aparece aqui, vocês vão verificar que tem essas opções. Então, na alternativa A, água e ouro. Alternativa B, chumbo e prata. Alternativa C, platina e ouro. Alternativa D, cobre e alumínio. E alternativa E, zinco e ferro. Ok? Então, aqui a gente pode perceber que da tabela periódica, e como a gente mencionou em aula, os únicos dois elementos que aparecem na forma metálica são platina e ouro. Todos os outros ali aparecem em formas de compostos. Okay? A água, inclusive, não aparece na tabela periódica. Na água você só tem hidrogênio e oxigênio. A água é um composto molecular que é formado posteriormente. Okay? Bom, então essa aí era a resolução da prova, não é? Eu espero que isso aí tenha esclarecido para vocês ali, né, questões. Se houver qualquer dúvida sobre essas resoluções ali, vocês podem me procurar à noite, eu vou estar ali online, certo? Eu vou deixar um link para uma sala virtual, vocês podem entrar lá e me chamar. Se por um acaso vocês me chamarem de momento eu não responder, vocês aguardem alguns momentinhos, ok? Mandem mensagem ali no chat que eu posso estar talvez longe do computador. Mas por volta ali das 7 horas e 10 minutos, que é o horário que a gente sempre começava a nossa aula, eu estarei online. Beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição depois. E até a próxima.